Olá, estamos iniciando mais um programa Saúde e Qualidade de Vida aqui na sua TV Santa Maria, canal 19. Oferecimento da Unimed Santa Maria. Cuidar de você, este é o plano. Pampeiro, família feliz e o Hospital Astrogildo de Azevedo. A saúde que mais importa é a sua. Hoje nós vamos conversar com o urologista Fabrício Lemos. O Fabrício vem de uma família de urologista. Nesse momento eu gosto sempre, quando converso com alguém que é filho de médico, filho de um professor da Universidade Federal de Santa Maria, meu professor, Dr. Neemias Lemos. O querido Dr. Neemias foi-se alguns anos, mas deixou seu legado. O Fabrício, o Rafael, seu irmão, são urologistas aqui na nossa cidade. Nossa homenagem a essa família, a esses professores que foram e que deixaram realmente a sua maneira de trabalhar em prol da comunidade santamariense. Dr. Neemias, um homem envolvido também na sua religião evangélica e que deixou um legado muito importante na cidade de Santa Maria. Mas hoje nós vamos conversar com o Fabrício, nós vamos ver dele as novidades que nós temos hoje dentro da sua especialidade, a urologia. Quando a gente fala em urologia, a primeira coisa que salta é para o homem, né? Vamos deixar um pouco das patologias urológicas da mulher nesse primeiro instante. Vamos conversar de homem para homem. É isso que assusta quando a gente fala com o urologista, né? O número muito grande de tumores de próstata. Eu acho que só falar em tumores de próstata quase vai uma hora toda. Mas vamos começar. Em primeiro lugar, Fabrício, você é jovem, começou há pouco a sua profissão aqui na nossa cidade, está trabalhando aqui com a gente. O número da cidade de Santa Maria, a gente vê dentro do centro cirúrgico, lá na pedra dos colegas urologistas, um número muito grande de cirurgias. Portanto, qual é o percentual de tumores malignos que nós temos, sendo homem? Agradeço pela distinta saudação, Dr. Renor. É um prazer estar aqui com o senhor e com os ouvintes. Mas o tumor de próstata é um tumor muito de alta prevalência e incidência, sendo que se estima que um dentre 6 homens no decorrer da vida vai apresentar o tumor de próstata. E que mais ou menos um em cada... Você está falando em tumor maligno ou tumor benigno? Tumores malignos. Malignos. E que um em cada 35 homens, aproximadamente, vão falecer de tumor de próstata. Então, realmente, é uma doença muito frequente, né, também no nosso meio. Claro que quando você coloca esses números assim, salta, né? Realmente cada 35 homens, um morre de tumor de próstata. É lógico que com idades mais avançadas. Com idades certo? mais avançadas. Aproximadamente 3/4 destes tumores, eles se manifestam acima dos 65 anos de idade, né? A sua frequência começa a aumentar de forma mais importante acima dos 50 anos, mas 3/4 deles se localizam acima dos 65 anos. Vão ter a sua manifestação acima dos 65 anos. Mas só por curiosidade, qual é o homem, a idade do homem mais jovem que você teve como paciente? Que apresentou tumor de próstata, 41 anos. 41 anos. Esses são dados importantes, porque nós fica se imaginando, eu sou um homem de 50 anos, eu ainda não tenho problema de ter tumor de próstata. Tá? Esse pensamento e esse cuidado que o homem tem que ter é a partir de que idade? O tumor de próstata, ele é raro abaixo dos 40 anos de idade e muito infrequente dos 40 aos 45 anos de idade. Tem uma recomendação hoje nova da Sociedade Brasileira de Urologia de fazer o exame do PSA e o exame do toque retal a partir dos 50 anos de idade. Isso quando a pessoa não tem um fator de risco, como um familiar de primeiro grau com tumor de próstata. As pessoas de cor negra também têm tumores de forma mais frequente e muitas vezes de forma mais agressiva.
as pessoas que têm obesidade, né? Para essas pessoas recomendam o início destes exames a partir dos 45 anos de idade. PSA e toque retal. PSA e toque retal. Vamos conversar sobre esse exame, né, o PSA. E até onde realmente ele é válido e quando é que ele pode dar positivo e na verdade ele é negativo, ou o inverso também que pode acontecer. Como é esse PSA? O que é esse exame, como é que se faz, quando é que tu indica e quando é que dá positivo e negativo e quando, como urologista, tu pode ainda desconfiar. Eu fiz um toque retal, mas o PSA está baixo, mas eu acho que eu vou fazer uma biópsia. O PSA, então, é um exame mensurado através de uma coleta de exame sanguíneo e o valor da normalidade dele modifica conforme a idade, né? Conforme a idade, conforme o tamanho da próstata, nós temos diversos valores de referência do exame do PSA. O exame do PSA e o toque retal, eles não são excludentes um do outro, eles são complementares. Às vezes o PSA pode estar normal e o toque acusar um nódulo na próstata, por exemplo. E também, muitas vezes, o toque pode estar normal e o PSA estar alterado. Então, eles não são exames excludentes, mas são exames que se somam em informações, melhorando assim a sensibilidade do diagnóstico do tumor de próstata. A certeza, na verdade, do diagnóstico também, né? A certeza do diagnóstico. Aí vem com a biópsia. Vem com a biópsia. Você tem um cartaz aí que eu gostaria que você mostrasse para nós, em que realmente, vamos colocar aqui na câmera, desta forma, tá? Você explica para nós aqui como é que fica, então. Bom, aqui é um desenho esquemático da bexiga, da uretra, ou seja, o canal da urina que leva a urina que foi produzida pelos rins, que vem se armazenar na bexiga, para o exterior, e logo abaixo da bexiga, englobando o canal uretral, nós encontramos a próstata. Essa relação estreita da próstata com a bexiga e o canal uretral faz com que as alterações prostáticas levem muitas vezes, uma alteração do hábito miccional. Que é o primeiro dado importante, né? Que é um dado muito importante. Esse desenho mostra o crescimento benigno da próstata, mostra a próstata começando a crescer nessa parte mais interna dela e o canal urinário começando a afilar. Aqui, nesse terceiro ponto, um aumento maior da próstata e o canal urinário mais afilado, e aqui a gente já começa a ver uma alteração da parede vesical. Em situações mais severas, a gente tem o estreitamento maior do canal urinário com alteração mais severa também da bexiga, levando às alterações urinárias. Nesse caso, então, é que já está indicado a cirurgia endoscópica para fazer a cirurgia da hiperplasia? Tem próstatas pequenas que causam muitos sintomas e tem próstatas grandes que causam poucos sintomas. É claro que sempre quanto maior o tamanho da próstata, maior a chance da pessoa ter mais sintomas referentes à próstata. Mas o tamanho por si só não é um indicativo de cirurgia, né? Sempre se tenta nessas fases um tratamento comportamental ou medicamentoso para a alteração benigna da próstata, né? Que se trata de maneira diferente do câncer de próstata. Você está falando dos tratamentos medicamentoso e comportamental. O que quer dizer isso, comportamental? A questão da diminuição do peso, uma dieta rica em frutas, em verduras, em legumes, né? Isso faz com que muitas vezes se melhora pode melhorar a sintomatologia prostática.
Os cuidados da próstata, a gente tem que saber para a saúde em geral, que não se começa nos 40, 50, 60. Isso, e quanto mais cedo começar hábitos de vida saudável, menores vão ser as chances de ter alterações prostáticas. Vamos dizer assim, qualidade de vida é exatamente tu cuidar do teu organismo desde a tua infância, teus pais, né? E é lógico, em alguns momentos da vida a gente tem que ter um cuidado maior. Exatamente. Na verdade, a evolução muito grande que aconteceu na cirurgia endoscópica, né? Nos primeiros endoscópicos que eu vi aqui em Santa Maria, era, na verdade, o Dr. Correia, o Dr. Nemias e o Dr. Jaime Lutzky. Principalmente o Dr. Jaime Lutzky lá no Hospital da Brigada Militar, que eu auxiliava, né, fazendo as cirurgias endoscópicas. Tá? Era da Stores, que é uma boa empresa, mas a luz não era aquilo que nós temos hoje. Né? Hoje a qualidade desses equipamentos endoscópicos foi extraordinária. É um avanço muito grande. Onde que você fez residência, provavelmente tinha lá no museu os primeiros endoscópicos. É verdade. Né? E em que o colega cirurgião tinha uma dificuldade muito grande de saber o que estava fazendo realmente dentro de uma próstata. Né? Hoje não tinha o vídeo. Não tinha que magnifica muitas vezes a imagem. Não né? tinha ressonância, né? Então, na verdade, as cirurgias de antigamente eram cirurgias muito mais difíceis de ser feitas do que hoje. Embora verdade. Que a qualidade hoje e a habilidade do cirurgião continua sendo primordial. Não adianta equipamento bom se quem está atrás do equipamento não tem capacidade de manuseio dessa peça. É verdade. Né? Mas, em relação aos tumores benignos, eu fico com uma dúvida assim, eu acho que isso nós temos que esclarecer para a população. Essa próstata para que serve? Se dá tanto tumor, dá tanta complicação para o homem, por que o homem tinha que ter essa próstata para se incomodar? A próstata, ela está intimamente ligada ao sistema urinário masculino, mas ela faz parte do sistema reprodutor. Isso. Né? É uma glândula que produz um líquido que faz parte do líquido seminal, com a produção dos testículos, com a produção das vesículas seminais, com a produção das glândulas uretrais. A próstata dá a sua contribuição com a sua secreção, fazendo com que a chance do esperma sobreviver dentro da mulher seja maior. Então, esta é a importância grande da próstata. Na verdade, ela está ligada ao sistema urinário, mas infelizmente só para atrapalhar o sistema urinário. Não podemos dizer dessa forma, não é isso? Ela está localizada num local em que, no fundo, ela vem a atrapalhar o sistema urinário do homem. É uma coisa simples falar assim, mas essa é a grande verdade, né? Ela não faz parte do sistema urinário, só está intimamente relacionado a ele. Bom, aí tem aquela pergunta de sempre, cirurgias endoscópicas, cirurgias abertas. Quando é que tu escolhe uma cirurgia aberta, quando é que tu escolhe uma cirurgia endoscópica? Para o tumor benigno da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, então nós temos o aumento benigno, ou seja, é um aumento local e que ele não tem capacidade em dar raiz ou dar metástases, como nós chamamos. Né? É um crescimento local em que não infiltra os outros órgãos, como a bexiga, como as vesículas seminais. É só um aumento do volume prostático. Existe uma recomendação geral que esse ponto de corte não é um ponto de corte exato, né, quanto ao tamanho da próstata. Próstatas até 60, 80 gramas, às vezes até 100 gramas, são passíveis do tratamento endoscópico. Acima desses valores, a cirurgia convencional, aberta, ela está com a sua indicação mais ressaltada, né? Porque o resultado é mais preciso? O resultado, a ressecção de tecido é mais eficaz e com complicações que podem ser menores, né? Então, por via anterior. Essa é a pergunta, e eu sei que os pacientes devem fazer isso todo instante, né? Em relação à ereção. Vou fazer um tumor de próstata, eu já vi que meu tio fez uma cirurgia dessas no passado,
e ele teve um problema de ereção, não conseguiu mais ter ereção. E para um homem isso realmente é fatal, né, no começo dessa situação, né? O número desses problemas continua igual ou já diminuiu? Já diminuiu, né? Bastante. Com as mudanças da cirurgia diminuiu. Diferem do tratamento benigno, onde a incidência de disfunção erétil é muito menor, porque a cápsula prostática ela não é violada. Claro. Os nervos erigentes, eles passam juntamente à cápsula prostática pelo lado externo. Quando vai se tratar a doença benigna, esses nervos dificilmente eles são lesados pela cirurgia, por uma questão térmica, alguma questão da ressecção. Diferentemente quando é um tumor benigno, maligno da próstata. Daí toda a glândula prostática com as vesículas seminais tem que ser removidas, né? E muitas vezes esses nervos aí, que são filamentos nervosos, eles podem ser lesados sim, que é algo inerente ao procedimento. Às vezes não apenas pelo ato em si da secção desse nervo, mas também pelo termocautério. Termocautério, né? Pela própria, só manuseio, né? De retirar a próstata ali, os nervos já podem estar prejudicados, né? De uma forma geral, se a gente desse uma prevalência geral de incidência de disfunção erétil depois da cirurgia radical da próstata, ou seja, para o tumor maligno de próstata, essa incidência chegaria, de uma forma geral, em 50%, né? Sem a questão de tratamentos, né? Isso é um número bastante elevado, se nós pensarmos numa realidade de um ato cirúrgico. Quanto mais jovem for o homem, quanto melhor a ereção anteriormente, quanto menor o estadiamento da doença, tem doenças da próstata que podem fazer uma cirurgia com uma preservação maior de nervos sem comprometer o resultado oncológico, o resultado de cura. Sim, porque, veja bem, entre um problema de ereção e realmente deixar curado um paciente, o cirurgião vai ter aquela opção normal que vamos curar o meu paciente. Isso, né? isso. Embora que sempre a tentativa será de preservar. Às vezes acontece, né? Realmente de ter essas sequelas, e umas sequelas que têm tratamento também em relação a isso. Tá? Nós vamos a um intervalo e já voltamos e vamos falar exatamente sobre esse tema. Se tem problema de ereção, o que pode ser feito? A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Ótica Noal, a nossa experiência é a sua maior garantia. Tradição de 56 anos. A odontologia moderna traz hoje uma rapidez, traz eficiência, fazendo com que aquele paciente que perdeu os seus dentes tenha reposto imediatamente através da utilização de implantes. Esses implantes são fabricados em titânio. O titânio é um material biocompatível, onde o nosso sistema imunológico não produz nenhum tipo de anticorpos contra esse material. Neste exemplo que nós estamos vendo aqui na minha mão, quando uma pessoa perdia um dente, o dentista tinha como opção fazer o desgaste de um dente do lado, o desgaste de outro dente do lado e repor esse conjunto através de uma chamada ponte fixa. Hoje não é mais necessário desgastar os dentes vizinhos, se mantém
os dentes como eles eram, né? E apenas se coloca um implante de titânio. Este implante de titânio, uma vez colocado, pode receber sobre si uma prótese fixa, parafusada, repondo aquele dente que inicialmente foi perdido sem o preparo dos dentes vizinhos. Essa prótese parafusada, né, tem um parafuso, essa prótese parafusada e pode ser removida, desparafusada a qualquer tempo para qualquer tipo se houve uma fratura, se houve uma lasca da porcelana, pode ser refeito a qualquer tempo. Basta tirar, consertar e colocar de novo, né, com um custo extremamente baixo. De certa forma, então, podemos afirmar que a implantodontia ela não apresenta nenhum tipo de rejeição. O termo rejeição estaria aplicado ao fato de nós fabricarmos anticorpos com relação a alguma substância estranha que se coloque no corpo. No implante ósseo integrado isto não acontece. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Estamos de volta com o nosso programa Saúde e Qualidade de Vida na TV Santa Maria, canal 19. Hoje conversando com o Dr. Fabrício Lemos, irmão do Rafael, filho do Neemias. No primeiro bloco nós falamos, e aí nós vamos dar continuidade, sobre os tumores de próstata, benignos e malignos. Mas nós estamos falando sobre, infelizmente, de uma sequela que pode acontecer, que é a disfunção erétil pós-traumática do ato cirúrgico. Fabrício, quando isso acontece, por certo, é um drama do paciente, ele sabe, está consciente que pode acontecer, mas ele não gostaria que acontecesse. Quais são as alternativas que o Fabrício coloca à disposição desse paciente? Hoje tem 3 linhas principais de tratamento. A primeira delas é esperar se realmente tem disfunção erétil, né? Mas já pode-se começar de forma precoce, já com os medicamentos via orais, né? Para ajudar nessa recuperação peniana. O pênis é um órgão basicamente vascular, né? Quanto mais parado ele ficar no início, se acha nos dias atuais que a chance de recuperar a ereção possa ser menor. Então se incentiva esse uso desses medicamentos, né, de forma precoce, depois da retirada da sonda, depois dos primeiros 30 dias, já para fazer o pênis voltar a funcionar. Mesmo que a ereção possa custar mais a voltar, mas já está começando a estimular esse órgão vascular. Medicações injetáveis e medicações locais e medicações, quais são as outras? Primeira linha são a medicação via oral, né? A segunda linha é as medicações injetáveis direto no pênis, né? É a segunda linha de tratamento. E quando nem a primeira linha nem a segunda linha funciona, tem a opção da prótese peniana. Que teve também seu auge alguns tempos atrás, que hoje talvez não seja tanto. Com o advento desses medicamentos relativamente novos, que começaram a chegar em 1996, medicamentos altamente com boa resposta, né? Então a prótese peniana diminuiu hoje a sua indicação, e com os medicamentos injetáveis também, né? Estamos conversando sobre próstata, mas eu acho que nós vamos dar uma continuidade nesse tema, né? Você está falando de medicações que ajudam ao homem que tem a disfunção erétil. Mas o que a gente vê e que está acontecendo, na verdade, é pessoas sem nenhuma dificuldade
no ato sexual já estão tomando precocemente medicação. Jovens. Pelo menos é isso que todos nós ouvimos no dia a dia, dentro dos consultórios, nas conversas com jovens e adultos também sem essa necessidade. Como tu vê isso como urologista? Existem problemas sexuais no... Eu estou falando do jovem que não tem problema. Ao Fabrício que não tem problema. E termina usando essas medicações novas por via oral para melhorar o seu desempenho sexual. Isso realmente vai melhorar o desempenho sexual? Ou, na verdade, por que usam? Em algumas pessoas pode facilitar a ereção e a retomada da ereção. Pode ficar com a ereção mais facilitada. Em outras pessoas não tem nenhum benefício do uso deles, né? Só que qualquer pessoa sem indicação de um problema de ereção que vai usar uma medicação, ela está sujeita aos efeitos colaterais da medicação. Isso. Esse é o problema. Vamos lá, tu está falando nesse tema, que é um tema que eu acho que é preocupante. Quais são as contraindicações, então, de usar essa medicação? As contraindicações principais são algumas doenças cardiológicas, né? Uma das contraindicações absolutas ao uso é aquele paciente cardiopata que faz uso de nitrato. Nem todo paciente que usa, que tem um problema do coração, tem a contraindicação a esse tratamento, né? Mas as pessoas que usam os medicamentos de nitrato, derivados desses vasodilatadores, eles têm uma contraindicação absoluta ao uso. As pessoas que têm a pressão arterial também não controlada adequadamente, também elas não devem usar esses medicamentos para ereção. Aí a indicação, na verdade, dessa medicação já não é do urologista, tem que ter um cuidado com o seu clínico ou com o seu cardiologista, né? Se vai usar, tem que saber o porquê que está usando, na verdade. Muitas vezes, antes de se começar algum tratamento com esses medicamentos, a gente pede uma avaliação do cardiologista ou do seu clínico, né, para ver se o paciente não apresenta uma contraindicação em referente ao uso desse medicamento. Eu acho estupendo. Essa medicação veio realmente para auxiliar o homem, né? Por certo, nas décadas passadas, quando o homem não conseguia mais ter ereção, ele se sentia um pouco frustrado, né, perante a sua esposa, principalmente quando isso começava na idade jovem, 60 anos é jovem. É verdade. Por favor, né? Se tivesse com 60 anos já com dificuldade de ereção, essa medicação veio para ajudar. Que bom que essas medicações apareceram, né? Elas revolucionaram o tratamento da disfunção erétil, né? Foi realmente uma revolução muito boa, onde mudou o paradigma de tratamento, né? Prótese, você estava falando em prótese naqueles casos mais graves, tá? A dificuldade é um ato cirúrgico, né? Um ato cirúrgico de uma complexidade média, né? E que também tem algumas contraindicações importantes. Quais? Da prótese peniana, as contraindicações ao ato cirúrgico, né? As pessoas que têm uma contraindicação ao ato cirúrgico não podem usar a prótese, né? Ou infecções no local do pênis ali também, essas alterações têm que ser tratadas anteriormente à colocação da prótese. São coisas que é o do dia a dia do urologista, mas para nós que não somos urologistas, somos médicos de outra especialidade, e para o povo fica imaginando colocar uma prótese no pênis, né? Por onde entra, como é que faz isso? Corta fora, bota de novo. Veja só, o imaginário do telespectador, né, do leigo, é complicado. O que é uma prótese peniana, então? A prótese peniana tem diversos tipos de próteses penianas. As mais usadas são as próteses semirrígidas, que elas admitem duas posições. Uma posição onde ela está distendida, né, ela está reta, que é para uso no ato sexual, e a posição que ela está flexionada inferiormente, que é a posição de descanso. Então permite
essa maleabilidade. E tem as próteses que são próteses mais caras, mais complexas, que são as próteses infláveis, né? Que tem um mecanismo que faz com que ela infle o tubo de um líquido, né? Fazendo com que o pênis fique em ereção, e depois tem outro mecanismo que faz com que esse líquido vá por uma região da bolsa escrotal ou uma região em algum outro lugar, se coloca no subcutâneo, onde desinfla essa prótese. Eu fico sempre imaginando isso, porque eu nunca vi até colocar prótese. O único urologista que eu auxiliei na minha vida foi o Jaime, né? Naquele tempo ele não colocava prótese, e dentro do hospital da Brigada Militar. Eu fico imaginando assim, algumas coisas têm que ser questionadas nesse momento. E o prazer do homem é igual ou não? Ele tem orgasmo ou não tem orgasmo? Ele tem um prazer de colocar uma prótese para agradar a sua esposa, a sua mulher, quem ele gosta, ou ele tem também prazer como homem estando usando essa prótese? Dr. Renor, eventualmente tem alguns pacientes que nos procuram para colocar a prótese peniana. E nós vemos que muitas dessas vezes não existe uma indicação para a prótese. Por quê? Quando ele tem uma resposta satisfatória ou com as medicações orais ou com as injeções, claro, ele não vai ficar satisfeito com a prótese. A prótese, a gente pode comparar o seguinte: uma pessoa com uma perna que foi amputada a perna e vai colocar uma prótese de membro inferior, vai ficar muito satisfeito com essa prótese. Agora, a pessoa que tem uma leve alteração no seu membro inferior, amputar e colocar uma prótese em membro inferior, não vai ficar satisfeito. Então, a gente nunca pode pensar que a substituição pela prótese vai ser igual ao anterior. Mas ele vai ter orgasmo? Vai ter orgasmo. Isso é importante ser colocado, né? Veja bem. Senão também não teria por que botar o uso da prótese, ela não vai impossibilitar o orgasmo, né? Tem pessoas que mesmo sem prótese não conseguem ter orgasmo, né? Bom, é outra patologia. É outra patologia, né? Mas a prótese, geralmente as pessoas que colocam prótese têm um orgasmo, sim. Muito bem, disfunção erétil. Quais são as causas principais? As causas psicológicas, as causas vasculares, as causas e as causas neurológicas, né? São as principais causas da disfunção erétil. Geralmente, as causas dessas disfunções e as causas hormonais também, que a gente não pode esquecer, que é muito frequente. Mas a disfunção erétil, ela geralmente não vem com uma causa só. Ela vem misturado com um pouco dessas causas aí, dessas diferentes causas, tendo alguma contribuição. Diferente das pessoas jovens, né, onde as causas psicológicas são mais frequentes. Eu não tenho nem dúvida disso. Você fala em causas hormonais. Está em voga bastante agora os homens solicitando o testosterona para ver como é que ele está nos seus hormônios. Vamos falar um pouco sobre isso. Quando solicitar um exame de testosterona? Com que idade ou se ele está tendo algum sintoma? A dito andropausa, né, que é uma comparação com a menopausa da mulher, ou o distúrbio androgênico do envelhecimento masculino, ele se caracteriza por sintomas de deficiência hormonal, que são sintomas que podem vir com a diminuição da libido, com problemas de ereção, com irritabilidade, com esquecimento, com depressão, com diminuição da cognição, com episódios de calorões, né? Então, a gama de sintomatologia é muito variável. E são semelhantes também à apresentação de outras patologias, como a depressão, como a ansiedade. Então, nem sempre é fácil fazer essa distinção.
a diminuição da testosterona, da sua concentração, geralmente começa aos 40 anos de idade de uma forma normal, uma forma gradual e lenta. Alguns homens vão apresentar essa diminuição maior e vão ter sintomatologia da dito andropausa, daí trazendo essas alterações ao homem. Sempre é importante salientar que o diagnóstico ele é baseado pela sintomatologia, né? O exame clínico também é importante, às vezes o homem tem uma rarefação dos seus pelos, né? Uma diminuição da massa muscular, que também é algo que é frequente também em idades mais avançadas, né? Então sempre tem que ter essa avaliação clínica, sintomática e laboratorial. E eu vou te colocar da seguinte forma. Todo homem a partir dos 60 anos, se ele for fazer um exame, o nível de testosterona está mais baixo, né? Isso quase que seria o normal, né? A grande verdade é o seguinte, aí que a grande pergunta é quando começar a reposição e se tu indica realmente a reposição hormonal. Nem todo homem vai ter uma baixa hormonal, mesmo em idades maiores. Claro que em idades mais avançadas a incidência é maior. Claro. A incidência é maior. Mas a indicação da reposição hormonal, ela tem que fechar o quadro clínico dos sintomas, o quadro laboratorial, ou seja, tem que mostrar no exame da testosterona esse exame baixo, essa concentração baixa, tem que ser confirmado novamente, né? E daí se faz um teste terapêutico para ver como é que vai ser a resposta, né, nessa pessoa que vai fazer a reposição. Existem contraindicações. Quais as contraindicações? As contraindicações mais frequentes hoje para a reposição hormonal é o próprio câncer de próstata, né? Hoje é uma contraindicação. Sim, mas você estava dizendo no começo da nossa conversa aqui que cada 6 homens um pode ter tumor de próstata, certo? Isso. Então, cada 6 homens um não pode fazer reposição hormonal. Seria isso? Quase. Mas hoje se vê que muitos dos tumores de próstata não vão ter uma expressão clínica no homem. Isso é muito importante de se diferenciar. Por ser uma doença de altíssima prevalência, né, e ela acontece na grande maioria em idades um pouco mais avançadas, tem que se tentar diferenciar aquelas doenças aqueles tumores que vão dar uma repercussão em vida e aqueles que não vão dar, né? Isso se diferencia através do exame clínico, através da expectativa de vida da pessoa, através também do próprio volume tumoral na biópsia, né? Mas hoje, mesmo que a pessoa tenha uma suspeita de um tumor de próstata, hoje a reposição está contraindicada. Existe paciente que vai te procurar no consultório exatamente com esta finalidade, diz, olha, doutor, eu vim aqui que eu estou com sintomas, que eu acho que eu estou com a testosterona baixa, eu quero fazer exame, quero fazer medicação. É muito frequente. É frequente hoje, né? É muito frequente. Frequente isso, há quantos anos é frequente? É poucos anos. É uma questão, acho que isso aí ficou mais evidente há uns 4, 5 anos, né? É, por aí, né? E na verdade é de boca a boca. Isso é realmente um comercial, um marketing de boca a boca. Porque aquele indivíduo que fez, né, e está bem e melhorou, ele termina dizendo para a sua roda de amigos que ele realmente fez essa reposição e tá melhorando. A única coisa que a gente sempre diz, por favor, não se automediquem, né? Verdade. Certo? Não se automediquem, realmente vão no urologista, façam tudo o que tem que ser feito, façam os exames complementares e vejam se realmente precisa. Porque se você tem uma dose, a sua dosagem de testosterona está normal, não adianta ficar colocando testosterona a mais no seu corpo. É verdade. Né? Outra contraindicação relativa frequente é a apneia do sono. A apneia do sono, perfeito. E isso também está aumentando e muito, também, aí eu teria uma hora para falar aqui também dessa patologia. Nós vamos a um intervalo e já voltamos com o Dr. Fabrício Lemos. A
A revolução em design e tecnologia já chegou na Pampeiro. Chegou o Up, o subcompacto da Volkswagen, produzido no Brasil por quem gosta de ousar. Tudo nele é Up. Venha conhecer toda a segurança, potência e economia deste modelo. Passe na Pampeiro e faça um test drive no novo subcompacto da Volkswagen. Conheça o Up, um carro planejado especialmente para o seu jeito de ser, está esperando por você na Pampeiro. Até em casos mais severos, hoje a odontologia nos proporciona a solução. Pegando um caso no atentado total, ou até mesmo um usuário já de próteses removíveis totais, a gente tem a possibilidade de tratamento, né, a partir de um exame clínico inicial, de radiografias, de conseguir, então, com a instalação dos implantes, né, e entabular o tratamento de forma fixa, né, sendo que o paciente irá ter novamente a sua dentição fixa, né, tirando todos aqueles senões da prótese removível, como a gente pode ver nas fotografias finais desse tratamento. Um usuário de prótese total veio em busca de um tratamento para retomar a sua segurança. Frente a um caso que nós reabilitamos, a gente devolveu então ao paciente todas aquelas mazelas que ele vinha trazendo com as suas próteses antigas. Então a gente restabeleceu a sua estética, sua autoestima e com certeza a sua segurança. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Noal, a nossa experiência é a sua maior garantia. Tradição de 56 anos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Estamos de volta com nossa conversa com o Dr. Fabrício Lemos, urologista aqui na cidade de Santa Maria. Nos blocos anteriores nós falamos de tumores de próstata, falamos sobre testosterona, reposição de testosterona, mas nós vamos continuar na saúde do homem hoje. Vamos deixar os problemas urológicos da mulher para outra oportunidade de estar aqui com a gente, conversando sobre isso. A disfunção erétil nós discutimos bastante, mas a incontinência urinária é algo que realmente chama muita atenção também, né? Tanto da dificuldade como a incontinência, né? Vamos tocar esse assunto, né? Por que está acontecendo isso? A incontinência urinária depois da cirurgia? A incontinência urinária depois da cirurgia para doença maligna de próstata, para o câncer de próstata, ela é mais frequente. Ela é muito pouco frequente, né, quando vai fazer o tratamento benigno, também pela questão anatômica da preservação da cápsula prostática. Então é bastante infrequente quando vai se tratar a doença maligna ter a incontinência. E ela traz uma diminuição da qualidade de vida para a pessoa maior do que o problema da disfunção erétil. Na verdade é outra sequela, entre aspas, né? Porque às vezes melhora, né? Tem uma melhora bem acentuada desta patologia. E, por certo, toda mulher gostaria de fazer uma pergunta para o urologista. Eu vou fazer nesse momento. Por que o homem, após a sua micção, sempre algumas gotinhas caem no chão? De que idade? A partir dos seus 65, por aí. Não, esse aí pode ser
Mas isso é verdadeiro que eu estou falando. Pode ser pela pressa. Pela pressa. Né? Isso é uma coisa que é muito frequente, né, no homem. E pode ser pela dificuldade do esvaziamento vesical, pelo crescimento prostático. Então, esse é um sintoma, eu quero chegar lá, esse é um sintoma que deverá procurar um urologista? Se é um sintoma que está incomodando, né, tem que fazer a avaliação. No caso dos ultrassons, quando é feito, realmente é estudado esse tipo, né? Se há realmente dentro da bexiga restos a mais de urina do que seria o normal, né? Nesse caso, você parte para fazer tratamento. Cálculo renal, olha só, cólica renal, isso é uma coisa que dói muito, né? Eu sou médico do trabalho e quando vem um atestado de um trabalhador em que ele diz, eu estive no pronto-socorro e tive cálculo renal, eu já sei que aqui isso é um atestado verdadeiro, que eu tenho que cuidar desse paciente, tenho que ajudá-lo, porque aquilo é um sofrimento mesmo. Eu conheço muito bem essa dor. Eu já tive 2 vezes. Graças a Deus, no momento, não tenho nada, nenhuma pedrinha. Teve que bombardear, teve que operar, teve que só tratar, ou saiu por conta? A primeira veio aquela dor muito forte. Seguido de náuseas, vômitos, não tem posição que alivie, não tem medicamento que alivie. Fui no pronto-socorro para fazer morfina e daí quando fui fazer o ultrassom ela saiu. Então foi 1 hora, 1h30 depois. A outra eu tive que fazer uma endoscopia para remover, porque ela estava doendo mais do que um dia, dor forte ali, é bem complicado. Dói mesmo? Dói mesmo. Qual é a causa? A causa é multifatorial, né? A questão de uma predisposição genética, a questão climática, os lugares de clima mais quentes também pela desidratação levam a uma maior formação de pedras, os hábitos de hidratação, a pessoa que toma pouca água, né, está mais propensa à formação de pedras, e a alimentação também com muito sal, muita proteína, pode levar à formação de pedras. Aonde tu errou? Talvez seja alguma coisa hereditária. Eu acho que eu tomava muito pouca água. Acho que foi o ponto principal. Muito bem, veja bem. Mas já ajeitei. O urologista reconhecendo que a sua dieta não estava correta. Agora já está certo. Quantos litros de água atualmente tu toma? 1,5 litro a 2 litros. Não é só para isso, é para as cordas vocais, para as pregas vocais, para a mucosa da boca, do pulmão, tem que tomar água, né? Isso é verdadeiro. O ser humano tem que tomar pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Menos do que isso, você está agindo de forma errada. É verdade. Tá? Tratamento do cálculo renal, cirurgia, bombardeamento por som, o que mais? Endoscopia, ultrassom? A percutânea. Tratamento clínico. O que é o tratamento clínico? O que é todos esses tratamentos? Existem diferentes tipos de cálculos renais. Falando da sua localização, né, ou eles vão estar localizados no rim, ou no ureter, que é o canal que liga... Aí é onde que dói. O rim e a bexiga, aí é o ponto da cólica intensa. Ou na própria bexiga. Então você tem também um desenho dos rins. Eu acho que é interessante aqui para nós mostrarmos. Olha aí. Então esse desenho mostra aqui o aparelho urinário, um desenho esquemático, mostrando os rins que ficam bem na parte superior, né, do nosso abdômen, logo abaixo do tórax. O ureter, que é esse canalzinho fino que traz a urina produzida nos rins, que traz até o interior da bexiga, que vai armazenar essa urina até que chegue um momento social adequado para ser esvaziado. Então, os cálculos eles podem ser localizados nos rins, ou nos ureteres, ou na própria bexiga. Os cálculos da bexiga eles estão mais relacionados com os problemas prostáticos e com os problemas de bexiga mesmo. É uma gênese diferente dos cálculos dos rins e do ureter. Dependendo da localização, o tratamento modifica. Dependendo do tamanho do cálculo, o tratamento modifica. Dependendo da constituição,
e dos cálculos e também, às vezes, da própria constituição física do paciente, o tratamento modifica. Dependendo se tem infecção ou não, o tratamento modifica também. Então, o cálculo urinário é um cálculo de um tratamento bastante diversificado, né? Mas o armamentário hoje faz com que a cirurgia aberta seja realmente muito pouco frequente. Muito pouco frequente. Muito pouco frequente. A não ser impactado, grande, o cálculo que não consegue de outra maneira. E mesmo assim, hoje, com os recursos que tem, é difícil. Quais os recursos? O tratamento percutâneo, né, que é um endoscópio que perfura a pele e perfura o rim para tratar diretamente esses cálculos renais. A litotripsiasa corpórea, que acopla uma bolsa, uma máquina fora do corpo da pessoa, emite ondas que vão triturar essa pedra para ela sair diretamente pela urina, né? E os endoscópios, que entram pelo canal uretral e vêm até a bexiga, ou vêm até os ureteres e vêm até os rins também. Então, é um armamentário muito grande, né? Mas sempre você faz o tratamento, e faz o tratamento de forma responsável, é lógico, não é simplesmente porque tem dor. É que se o cálculo for muito grande, por exemplo, ele vai haver patologia dentro do rim pelo cálculo, certo? Quanto maior o cálculo, maior a dificuldade dele ser expelido quando ele está no ureter, né? Outra coisa que se tem que considerar quando tem alguma obstrução renal e tem um sinal de infecção, isso é uma verdadeira emergência de desobstrução. Porque se a urina infectada não consegue sair para o exterior, ela vai para o sangue e vai dar septicemia, a chance de dar septicemia é maior. Então, na verdade, quando nós temos uma patologia, se algum familiar de você tiver essas dores lacinantes, em que o diagnóstico foi no momento do pronto-socorro, lá na UPA, lá no Caridade, no Hospital da Unimed, no Universitário, não fique por aí. Não faça só esse tratamento de urgência, onde que passou a dor naquele momento, talvez passou esse cálculo, mas vá atrás. Vá procurar um urologista para fazer um diagnóstico se não tem mais pedras, se não tem outra patologia atrás dessas pedras, né? Grande parte dos cálculos ureterais, nesses cálculos menores que saem do rim e vão para o ureter, eles são eliminados de forma espontânea ou com tratamento com medicamentos. Com diuréticos, com medicamentos que facilitam, que relaxam o ureter e com uma hiperidratação também. E outros medicamentos que podem ser usados também. Mas um alerta muito importante, quando o cálculo tranca no ureter, ele dói bastante de início. E depois ele pode parar de doer, depois de um tempo. E a pessoa, às vezes, não vai verificar se o cálculo saiu ou não. O rim pode permanecer trancado sem muita sintomatologia e a pessoa voltar uns meses depois, fazer um exame de rotina, ver que não tem mais rim. Então, a dor, ela é um aviso, né? Ela tem essa parte importante que é o aviso que alguma coisa não está boa. E, às vezes, quando o rim pode acostumar depois com a dor e a pessoa esquece daquilo que aconteceu, não se certificou se a pedra saiu e o rim está desobstruído, com o tempo, sem saber, ele pode perder o rim. Eu sempre digo aqui no programa, Fabrício, a dor, ela diz para ti que alguma coisa está errada. É verdade. Vá fazer diagnóstico, não vá tomar Novalgina. É verdade. Né? Ou seja, não vá tomar o analgésico se tu tem uma dor de cabeça, uma cefaleia, que não melhora, não fique tomando por muito tempo medicação analgésica. Vá procurar um médico para tentar fazer um diagnóstico. Se você teve uma dor que você acha que pode ser uma dor renal, vá procurar um médico, não apenas o pronto-socorro. Às vezes no pronto-socorro, o diagnóstico pode não ser feito, muitas vezes, porque o colega lá tem 30, 40 pacientes para serem feitos, atendimento de urgência, emergência, mas vá procurar dentro dos consultórios médicos. Ele vai atender a urgência e vai fazer o encaminhamento ambulatório. Depois, e quando encaminhar, vá procurar um especialista, ou mesmo um clínico que possa fazer o diagnóstico. Isso é extremamente importante a gente colocar dessa forma. Muitas doenças têm todos os sintomas e o paciente demora anos e anos para ir procurar recurso. Quando vai, infelizmente, talvez num caso desse renal, o problema dele vai ser uma hipertensão no futuro, né? É verdade. E que aí sim, resolução muito, muito difícil.
Eu queria falar um pouquinho contigo, quando a gente fala com urologistas, é importante, são as doenças sexualmente transmissíveis. Parece assim que essas doenças eram do tempo do Neemias, né, do Correia, do Dr. Bragança de Moraes, né, o nosso querido professor. Mas elas estão voltando, né? É muito frequente. Né? Muito frequente. Qual delas? No consultório a gente trata muito frequentemente o HPV, que é o papiloma vírus humano, e as uretrites, né? São as que são bastante frequentes, né? O dito sexo seguro, hoje com o uso do preservativo, ele talvez não seja tão seguro, né? Porque muitas doenças, mesmo com o uso do preservativo, elas são transmitidas, têm o risco de ser transmitidas. Diminui o risco de transmissão, mas ainda elas podem ser transmitidas sim. É que, na verdade, Fabrício, o sexo seguro não está sendo tão seguro atualmente. Teve um momento em que, por algumas doenças mais graves, como o HIV, o jovem estava se cuidando mais do que está se cuidando agora. Parece assim que houve uma liberalidade muito maior. Tá? E no passado, o grande problema que tinha era a gravidez hoje. Hoje, com os anticoncepcionais orais e outros métodos, as meninas têm mais uma liberdade maior e, portanto, a troca é muito maior do que antigamente, né? No nosso tempo, jovens, né, era a gonorreia, a sífilis era uma doença que assustava o jovem, né? Agora o HPV, o percentual de pacientes infectados é muito grande. É muito frequente. Isso é algo diário, né, de atendimento. Como o otorrino também faz diagnóstico de HPV, prega vocal, de língua, né, de amígdala. Todos os dias nós tem que ter muito cuidado, realmente. Gonorreia ainda existe? Existe. O tratamento continua o mesmo? Tem alguns medicamentos mais recentes, assim, mas os medicamentos antigos também funcionam bem, né? A gonorreia, a clamídia, elas são bastante frequentes nos dias de hoje. E tu não falasse, eu acho que nós vamos quase chegando ao fim do nosso programa, mas os tumores de bexiga, né? Tumor de bexiga, realmente, quando você faz o diagnóstico, tanto do homem como da mulher, já é uma patologia grave, de difícil tratamento. Faz muito diagnóstico aqui? O tumor de bexiga, ele é bem menos frequente que o câncer de próstata, né? Ele é o quarto tumor urológico em frequência. A gente tem vários pacientes em tratamento para câncer de bexiga, né? Na verdade, o que nós estamos colocando dessa forma, é lógico que quem trabalha com plano de saúde, como nós, trabalhando dentro de um conselho da Unimed, a gente se assusta, mas na verdade, isso é verdadeiro. Procure sempre o seu médico depois dos 40 anos, né? Então, ache o seu urologista para chamar de teu. É isso aí. Essa é a grande verdade, né? Por certo, o Fabrício irá consultar com o Rafael quando chegar na hora. Certamente. E o Rafael vai chamar o inverso tem que ser verdadeiro. Isso é verdadeiro, né? Tanto como a mulher vai no ginecologista, o homem tem que ir no urologista. Isso. Ponto. Porque existem os tabus do toque retal. Mas por que é tão importante o toque retal, então? Tu já falou, tu fez um pequeno apanhado no início, mas vamos repetir isso. Vá ao urologista fazer o seu toque retal e o seu PSA. Por que é tão importante fazer o toque retal? O exame do toque retal, até eu tenho uma figura para mostrar aqui. Nessa figura a gente consegue ver, aqui acho que fica melhor, a bexiga, o canal urinário, a próstata e o intestino aqui atrás. Se acessando com o dedo pelo intestino, a gente consegue ver essa região da próstata, que é a região periférica prostática, onde estão localizados 90% dos tumores de próstata. Então, o exame do toque retal, ele avalia a próstata e já também avalia essa porção final do intestino, também, que é a sede de tumores intestinais. Né? Mas 90% dos tumores prostáticos estão localizados nessa região periférica, onde o toque retal ele consegue ter a sua avaliação bem importante.
Exame simples, rápido, indolor. Né? Isso é importante ser dito, nada de tabus em relação a isso. Isso é tão importante, essa localização, que antigamente o urologista era procto-urologista. Ele fazia as duas especialidades, assim como o oftalmo e o otorrino era uma especialidade só, assim como o cabeça de pescoço também era. Né? Então, o Neemias, por exemplo, o Dr. Correia, eles faziam, na verdade, eles eram especialistas de toda esta área, de todo o períneo. Toda essa região. Essa é a grande verdade. Então, por isso que a ligação é tão perto, tão íntima, que, na verdade, o urologista faz muito diagnóstico de tumores intestinais, do reto. Exatamente. Né? Exatamente. Isso é importante, então escolha seu urologista ao homem, escolha seu urologista e vá procurá-lo quando tiver alguns sintomas. Fabrício, chegamos ao fim do nosso programa. Um abraço a todos e convidá-los sempre a estar aqui conosco. Sempre ao sábado ao meio-dia, domingo ao meio-dia, de forma inédita e durante toda a semana em horários alternativos. A todos, muito obrigado.